Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Vindcast, o podcast da Igreja Cristã Vinde. Eu sou a Patrícia e eu estou aqui com dois convidados extremamente ilustres que estão aqui pela segunda vez com a gente. Pastor Ramon Goulart, que é o criador do Confissão no Canto. Vamos falar disso em breve, que temos um lançamento aí nos próximos dias, né? Talvez tenha até um spoiler, inclusive. E o pastor da nossa igreja, Daniel Basso. Sejam muito bem-vindos, pastores. Hoje nós vamos ter um assunto muito importante, um pouco espinhoso, mas que tem tudo a ver com o lançamento também do próximo single do Confissão no Canto, Homem Natural. Nós vamos falar como é esse negócio de livre-arbítrio. Vamos começar com uma oração, então. Eu queria pedir, por gentileza, pastor Daniel, por favor. Vamos orar. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque essa misericórdia que é excelsa, que é expansiva, que é grandiosa, nos alcançou. Em algum momento da nossa caminhada, fomos alvos da sua graça e do seu amor, que nos atraiu com cordas, não cordas humanas, cordas espirituais, não cordas de amarras, cordas de amor, que nos atraiu para si e nos deu um novo nome, nos adotou, nos levou para o reino do Filho do seu amor. E é por isso que somos gratos, porque fomos salvos por Jesus, quando não tínhamos a menor ideia de quem Jesus era. Muito obrigado por tudo, nos abençoe nessa noite, nos dê uma noite maravilhosa na sua presença. Sê conosco, assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Então, agora iniciando o nosso bate-papo sobre livre-arbítrio, nós dividimos em alguns eixos de discussão. Então, como tudo começou, pastores? Vamos falar do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e o que tudo isso tem a ver com livre-arbítrio. Então, a palavra está com vocês. Comece! Bom, tudo começou com o fato de que Deus disse para Adão e Eva que se eles comessem do fruto, eles morreriam. A liberdade, ou depois o que vai ser chamado de livre-arbítrio, mas antes vamos pensar na liberdade. Deus criou o homem para experimentar aquilo que é bom, agradável e desejável. Deus não projetou o homem para que ele pudesse experimentar o mal. Então a liberdade do homem, ela seria desenvolvida buscando a Deus, gerenciando a criação como sendo a coroa, refletindo a beleza, a justiça e a bondade de Deus em tudo aquilo. E ele teria a sua satisfação em fazer isso, tanto em Deus quanto em ser bom, agradável e desejável. E esse viver, ele só poderia viver dessa forma porque foi dado a ele o livre-arbítrio. Ou, como os teólogos costumam desenvolver, dentro dele não havia nenhuma pendência ou nada que o impelisse para a maldade internamente, e externamente também nada afetaria a escolha dele. A escolha dele seria plenamente uma escolha livre. E é por isso que a ideia de livre-arbítrio se aplica, conforme a gente entende, apenas para Adão e Eva, visto que somente eles estavam tanto fora quanto dentro, tinham a capacidade de falar sim para o bom e também falar sim para o mal. No caso, e aí Deus colocou duas árvores no jardim para que como tudo começasse, que você falou aí, né? Então deixa o meu querido continuar. As bases estão lançadas. É isso. Os nossos primeiros pais tinham a capacidade de não pecar. A
após a queda, eles perderam essa capacidade de não pecar. Eles podiam, antes da queda, antes da tomada do fruto, decidir viver uma vida de santidade ou não. E isso estava em ato na existência dos dois, Adão e Eva. Vale dizer que Adão era tão humano quanto qualquer um de nós, mas ao mesmo tempo a sua concepção ela é diferente de todos nós. Todo homem é nascido de mulher, com exceção de Adão, com exceção de Eva. Eva é retirada da costela de Adão, do lado, e Adão é feito do pó da terra. Humanos, como qualquer um de nós, mas com um quê de diferente. E esse quê de diferente, essa diferença, era a capacidade de não pecar, a capacidade de viver uma vida santa. Após a queda, eles perdem essa capacidade. E agora, e isso é o que todos nós experimentamos, não posso não pecar. Então, ele podia não pecar. Agora, eu e você não podemos deixar de pecar. A gente peca com intenção, sem intenção, com vontade. E nesse sentido, há a corrupção do arbítrio. O arbítrio antes é livre para escolher por si só, com base na sua própria existência entre A ou B, e agora, depois da queda, por causa da queda, não é mais possível a escolha entre A ou B. Só escolhemos B, e nesse caso, B é pecar. Eu quero jogar uma pimenta porque a gente vai encontrar Satanás e a cobra dizendo para a mulher que eles certamente não morreriam, não é? Sim. Então eu não poderia deixar de citar, porque a controvérsia da queda, curiosamente, é exatamente pelo fato de que talvez não vai morrer, como Deus falou que morre. Então a gente já tem essa questão, né? Então, a fala não foi só essa, né? A fala também é do fato de que, na verdade, parece que Deus omitiu algumas coisas que Ele não quer que vocês saibam. Porque se vocês souberem, vocês serão como ele. Olha só. Então, mas eu estou parafraseando o texto, mas é isso que Satanás está falando para a mulher, né? E eu, não sei se o pastor Daniel pensa como eu, mas eu entendo que Adão estava junto com Eva ali, né? Durante não sei se foi uma ou algumas vezes que houve esse diálogo aí, né? Mas eu acredito que Adão não estava distante dessa conversa. Algumas pessoas pensam que Adão estava longe, né? E ela foi lá e levou o fruto. Eu acho que Adão estava por perto. Ele estava vendo o que estava acontecendo, não é? Eu não sei se o pastor Daniel pensa diferente, mas eu acho que ele... Houve uma compactuação, de uma forma ou de outra, estando perto ou longe. Sem dúvida. A ideia é que os dois viviam em tamanha perfeição que pensar em distanciamento é negligenciar, em algum sentido, o perfeito. Né? Se um foi feito para o outro para serem uma só carne, é de se imaginar que estavam próximos um do outro. É bem verdade que a gente não faz teologia naquilo que a gente especula, né? Mas também é verdade que as deduções lógicas podem ser aceitas como premissas válidas. E aqui a premissa é válida. Foram feitos para andar juntos. Seria pouco provável estarem separados. Excelente. Com isso, nós já falamos do princípio, já comentamos sobre a queda e, de uma forma ou de outra, já conceituamos o livre-arbítrio também, né? Então, agora que a gente acabou de sair desse feriado de Páscoa, né? Em que muito se tratou sobre morte, sobre ressurreição, e nós falamos do primeiro Adão, acho que seria muito prudente falarmos do segundo Adão, e eu acho que isso vai ajudar a amarrar toda a ideia do porquê que a gente começou falando de Gênesis e do porquê que isso é relevante para esse feriado que nós acabamos de passar agora e para esse conceito dessa nossa discussão de agora. Então, por favor. A figura de Jesus,
ela é uma figura espetacular em todos os sentidos possíveis e imagináveis, porque Jesus veio ao mundo de maneira miraculosa, a sua infância é uma infância extraordinária, apesar de ordinária como qualquer criança, ele vive a ordinariedade da vida. Ela é extraordinária porque com 12 anos ele está entre os doutores, de pequeno ele é erguido no pátio do templo e é entoada uma canção sobre ele. Então você tem uma diferença na sua jornada da infância. O ministério de Jesus, ele é espetacular em todos os sentidos, apesar de breve, 3 anos e meio foi o ministério público do Senhor, e nesses 3 anos e meio Jesus vai inaugurar a vinda do reino de Deus. E Paulo vai afirmar que ele é o segundo Adão. Ele é esta segunda possibilidade da humanidade se relacionar com Deus de maneira justa, perfeita e boa. Como Jesus não experimentou o pecado, ele detinha o conceito de livre-arbítrio nele mesmo. E é por isso que a tentação de Satanás é verdadeiríssima. Aquilo não é uma brincadeira. Satanás não está encenando e Jesus entrou na encenação, então eles ficam brincando. Ah, não, mas a Bíblia diz isso. Não, ali é real, é verdadeiro. Depois de 40 dias de jejum extremo, a humanidade, a carne de Jesus, os aspectos mais naturais da sua existência estavam todos fragilizados. E o diabo aparece num deserto tentando o segundo Adão. Paralelos dos mais variados, né? O primeiro Adão foi tentado no jardim, o segundo Adão tentado no deserto, o primeiro Adão pleno de consciência, completamente saudável, o segundo afligido por 40 dias de jejum extremíssimo. E nesse contexto, Jesus não só vence a tentação, mas se consolida como aquele que faria a vontade de Deus perfeita. Ele decide não pecar. E essa decisão de não pecar faz dele o nosso representante legítimo diante de Deus. E eu não sei se a gente tem essa dimensão. Nesse exato momento, existe um ser humano no céu. Existe um ser humano na presença de Deus. Existe um representante de todos nós, perfeito, que nos adentra, que nos coloca dentro da presença do Pai. E esse Jesus que está no céu em carne representando a humanidade, diz a Bíblia que está intercedendo por nós. Isso é fantástico, isso é extraordinário, isso faz de Jesus inigualável, faz dele digno de honra, glória, louvor, adoração, etc, etc, etc. O que a gente pode pensar a respeito de Cristo é que eu sempre gosto de pensar o fato de que a tentação de Cristo, embora aconteceu no deserto, ele viveu uma vida em tentação, né? Porque ele teve que fazer escolhas pautadas no bom, no agradável, né? E no desejável, como a confissão de trata, né? Então todas as escolhas que Cristo faz, nós não podemos esquecer que todas foram pautadas também em cima do seu livre-arbítrio. E é aí que a gente pode elevar e sempre valorizar o fato de Cristo ter sido homem 100%, né? Ele vai lidar com tentações das mais diversas. Tentações de orgulho, né? Tentações de saber mais que os outros, tentações de ser um mestre diferente dos outros, um mestre que arrastava multidões. Eu gosto de observar isso e ver como que ele se retirava para estar sempre a sós com o Pai, né? Nós não temos as respostas dos porquês, né? Mas eu acredito que como homem ele estava sempre se retirando, né, para estar conversando com o Pai dele. E essa vida de humilhação, Filipenses 2 vai falar muito bem como ela foi, não é? E ele decidiu não ser visto por quem ele de fato era, né? Ele se esconde sendo Deus, para que ninguém o reconhecesse como sendo Deus, né?
Então, a gente já começa a vida do livre-arbítrio do Filho de Deus, do unigênito de Deus, antes dele se encarnar, né? Quando ele decide se encarnar. E o capítulo antes desse capítulo da liberdade é o capítulo que trata de Cristo, que é o mediador. O capítulo 8 vai tratar de Cristo, que Deus o escolheu, aprove a Deus escolher em seu eterno propósito Jesus Cristo para ser o mediador entre Deus e os homens. Então, Cristo, ele vai viver o livre-arbítrio e é por causa dele, como homem, que nós temos livre acesso a Deus. E podemos falar, como ele mesmo fala, podemos chamar Deus de Pai agora, né? Um termo que no Antigo Testamento não se pensava, chamar o eu sou de Pai. Então, a gente tem o segundo Adão fazendo aquilo que o primeiro Adão não pôde fazer. Foi muito interessante essa apresentação de vocês, pastores, porque isso mostra um distanciamento muito grande do uso banalizado da terminologia livre-arbítrio, né? E muitas vezes é por desconhecimento do significado teológico, mas o desconhecimento do que isso representou no Éden e do que isso é em Cristo. As diferenças ficam muito claras. Eu acho que já está aquecendo já a nossa discussão. Então, vamos falar um pouquinho de história, né? Para a gente contextualizar todos os debates disso na história da igreja, em suas sessões diversas. Então, falando de igreja primitiva, aonde que a gente tem o início dos debates sobre a liberdade do homem e sobre a consolidação do livre-arbítrio enquanto conceito? A primeira vez que vai haver uma grande discussão nesse sentido na igreja primitiva vai ser no final do IV século e começo do V século, com um monge chamado Pelágio. E ele vai desenvolver as suas ideias teológicas, um tratado teológico que ele vai fazer. Eu acho que ele nasce em 305, ex-cidadão. Ele nasce em 350 na Europa, e ele vai desenvolver pelo menos 3 pontos na teologia dele, né? Eu entendo que ele foi muito influenciado talvez por Cícero, eu acho, e na questão da justiça retributiva, né? O meu querido historiador pode me corrigir, não há problemas, mas eu acho que ele foi muito influenciado nesse sistema retributivo, né? É claro que havia a igreja estava um caos em termos de práticas das boas obras, então eu acho que isso, historicamente, contextualmente, ele tentou resolver um problema e desenvolveu a sua teologia para tentar resolver esse problema. E aí a base teológica dele é de que o homem, na verdade, não foi corrompido pelo pecado. Então, o pecado original não afetou a massa da humanidade. O homem, ele nasce bom. Gente, acreditem, ele falou isso. E o homem nasce bom. Se bem que tem, ultimamente, né? E a outra questão que ele fala é que o pecado de Adão não nos afetou. A graça não é necessária para a salvação. O homem decide por si só ser salvo. Então é o homem que se volta para Deus e não há ação da graça em nenhum momento no aspecto da salvação. E é ele quem vai cunhar esse bendito negócio de livre-arbítrio. Pipoca com ele esse termo. Então, paralelo a ele vai surgir o monge que vai ir contra essa ideia, né? Que é o Santo Agostinho. Santo Agostinho. Este é o Agostinho e esse é o Pelágio? Acredito que sim, né? É isso mesmo. E aí, Agostinho vai desenvolver a sua teologia em reação a esse ensino dele, né? Isso, nós estamos falando de 350, Pelágio, ele falece em, acho que é 423, uma coisa assim, e aí todo esse pensamento vai afetar a igreja de uma forma bastante profunda, assim. E Agostinho não, Agostinho vai entender que o homem tinha um certo livre-arbítrio, é bom pontuar isso, o homem não perdeu o livre-arbítrio totalmente, Agostinho pensa dessa forma. Agostinho vai falar que a salvação é somente pela graça, o homem não tem condições de se voltar para Deus. E Agostinho também vai combater
o fato de que o homem ele foi manchado pelo pecado. O pecado original afeta a humanidade inteira, não é? Aí vai haver alguns debates e a igreja vai considerar e vai, inclusive, exilar Pelágio pela sua heresia, né? Então, a gente não sabe onde que ele faleceu, exatamente por causa disso, que ele foi exilado, mas a igreja não concorda com esse pensamento. Então, esse é o primeiro embate que a igreja tem com esse termo aí e essa questão da liberdade e do livre-arbítrio. Não sei se o pastor Daniel quer comentar. Eu acredito que a gente precisa diferenciar esse conceito de liberdade radical moderno com o próprio conceito de livre-arbítrio daquele período, né? O nosso conceito é liberdade radical, liberdade ilimitada. Ninguém pensava dessa forma moderna no século IV. Só um minutinho. E não podemos esquecer que a gente está tratando de salvação aqui. Sim. Não em todos os âmbitos da vida. Não é outras escolhas não, viu, pessoal? Sim. É salvação aqui. Salvação. Você tem um pensamento que preserva a liberdade humana, liberdade essa perceptível no dia a dia. Ora, eu tenho liberdade para falar, para deixar de falar, para me levantar, para ir embora, para voltar, para gesticular. E tudo isso não depende de força nenhuma externa, porque na natureza humana ele é livre e autônomo. A grande questão é, esta liberdade é suficiente para a salvação? A doutrina ortodoxa vai dizer não, porque a queda afetou a capacidade de escolha, capacidade de escolher a Deus de forma livre. Pelágio vai dizer que o homem pode, e como ele resolve essa situação? Anulando a queda. Então, a queda não existiu. E a graça? A graça ela é suficiente para dar continuidade. Depois ela é muito boa, né? Mas antes não. Antes nem durante. Depois ela é excelente. E a igreja vai se levantar. A igreja vai dizer, não, isso é um absurdo, porque você está ferindo não só a soberania de Deus, que é o primeiro grande ataque, é a autonomia de Deus, é o projeto de Deus, é a mente de Deus, mas você está ferindo a própria natureza. Se olhando para a natureza a gente percebe que o ser humano é livre, olhando para a natureza a gente percebe que o ser humano é escravo. Porque o ser humano só faz escolhas ruins no que tange a Deus, no que tange a santidade e etc. Então, você não pode jogar essas coisas fora. Você destrói a doutrina da queda, que é central. Os teólogos liberais depois vão dizer que aquilo é alegórico e é uma loucura, porque se você destrói a queda, você destruiu toda a teologia, você destruiu a redenção, você destruiu a necessidade do segundo Adão, você destruiu a humanidade de Cristo, tudo vai para o chão. Então, a igreja vai reagir porque é um ataque frontal em diversos pilares da fé, que se fossem destruídos, a fé como um todo seria destruída. Então, Pelágio, ele se transforma no inimigo da fé, é combatido, exilado, expulso, e a teoria pelagiana é considerada heresia. Depois dele vai ter o João Cassiano. Isso que eu ia perguntar. Não é? Tem até uma que tem imagem tudo a dele ver aqui, com uma fotinha com a gente. Deixa aí essa foto do cidadão, não é? Ele vai ser o cara que vai tentar mediar os dois pontos. Ele vai tentar ser a coluna do meio. É lá. a terceira via. É. Ele é a terceira via. Não é? Ele é. E aí ele vai falar assim, não, na verdade, a gente precisa da graça e o homem caiu, mas aí com ele vai começar o fato de qual o tamanho da extensão do estrago da queda. Acho que dentro de toda a teologia dele está essa pergunta. Tá, o homem caiu, mas será que o homem caiu e morreu totalmente? Ou será que ele ficou doente? Porque a ideia que ele traz é que o homem não está totalmente corrompido.
E ele vai trabalhar essas questões aí. A depravação é parcial. Inclusive, é interessante citar isso, que historicamente a gente conhece ele, a doutrina dele como semi-pelagianismo, mas os historiadores chamam de semi-agostini. Agostinianismo. Porque a doutrina dele está mais próxima de Agostinho. Mais para Agostinho, entendi. Uhum. Está mais próxima de Agostinho, mas ele tenta fazer uma mediação na questão do Pelágio. E ele vai falar que o homem é quem dá o primeiro passo para Deus. Sim. E depois vem a graça, não é? Sim. E que a queda não afetou totalmente assim, o homem, e por isso ele consegue ter boas ações. E que a humanidade está em pecado não por causa do pecado original, mas por causa dos pecados que, entre aspas, são herdados. Ou seja, a gente vê as pessoas pecando e a gente vai pecando e aí isso vai... Os pecados comunais, né? Aqueles do dia a dia acabam se incorporando à humanidade. Isso. E aí vai haver uma reunião por causa disso. Ele nasceu em 1360, 10 anos depois do Pelágio. E as ideias dele serão combatidas. Se não me engano, vão ser desenvolvidos 25 parágrafos para combater. É considerado como heresia também pela igreja. No concílio de Orange, não é isso? 529, 530, coisa assim. E aí eles não concordam com o que ele fala, e aí a igreja novamente não concorda e rechaça essa ideia de que, na verdade, o homem não dá o primeiro passo para Deus. A graça precisa ser antes para poder fazer com que o homem se volte para Deus. Não sei se o pastor quer comentar. O conceito de sinergia nasce aí. Né? Um passo do homem, Deus dá o segundo passo, e nessa contribuição a salvação vai se consolidando. A queda afetou, mas não afetou a liberdade de forma radical, e o homem consegue discernir entre o bem e o mal. Assim que ele decide, a graça o auxilia, como um segundo aspecto. Então a graça é necessária, mas ela não é necessária a priori. Ela é necessária a posteriori. A priori, o homem detém em si toda a competência para dizer sim. E é por enfatizar o papel da graça é que a doutrina de João Cassiano se aproxima de Agostinho. Porque Agostinho é o teólogo da graça, né? Doutor da graça. Então você vai ter alguém que vai enfatizar a graça como central no processo de salvação. E Cassiano vai dizer sim, mas antes tem o sim do homem. O que está todo mundo tentando é preservar a liberdade humana. Preservar os aspectos da liberdade humana. Preservar a nossa imagem. Sim, mas no fim das contas não é essa a tentação, né? A tentação não é nos fazer como Deus, nos colocar no centro da história. O que a serpente, que é dentre os animais o mais sagaz, ela continua usando a sua sagacidade. Então, sereis como Deus? Sim, sereis livres para decidir entre o bem e o mal. E o conhecimento do bem e do mal é uma coisa que somente quem tem um arbítrio livre pode discernir sobre o que é bom e o que é mal, e mais, dizer não ao mal. Então o homem quer se colocar como Deus. Na preservação da liberdade, se depõe contra a divindade. São conceitos que é como se cerceassem a soberania de Deus, né? Cerceassem o tamanho do sacrifício de Cristo, a necessidade de tamanho sacrifício. Perfeito. Qual é o motivo de a Igreja Católica Apostólica Romana acabar optando pelo semi-pelagianismo até os dias de hoje, né? Nós devemos entender que o pelagianismo e o semi-pelagianismo foram condenados por concílios ecumênicos. Então, a Igreja Católica rejeitou as duas doutrinas. Mas por causa de aspectos litúrgicos, morais, sacramentais, existenciais, no decorrer das eras, o catolicismo vai se tornando mais
mais leve em relação a essas coisas. Ele vai se transformando numa doutrina mais que aceita mais o conceito da liberdade humana, até porque os processos de ascese, os processos de santificação, os processos de sacrifício, os processos de purificação, os ritos de confissão requerem do fiel atitudes intencionais, né? Intencionais. De liberdade. Sim. Então, é necessário, por causa da teologia católica, preservar a liberdade humana. Da praxis, né? Isso. E essa necessidade é que faz que o catolicismo abrace. Até o Concílio de Trento, porque no Concílio de Trento aí é oficial, aí você tem a ideia de que existe sim a depravação, mas a capacidade humana não foi totalmente atingida, não se entende como Pelágio nem como o João Cassiano, vai se entender de uma terceira maneira, não só o homem pode escolher, como as obras são necessárias para a salvação. E a justificação pela fé somente é condenada como heresia, como anátema. O Concílio de Trento vai transformar a salvação pela fé somente em uma maldição. É doido tamanho, como isso é gigante, né? É enorme. Essa doutrina vai cada vez mais ser interessante para a igreja, principalmente no contexto da reforma protestante. Não é? Porque a gente vai ter aí a questão das indulgências e outras questões mais que vão favorecer essa questão da livre escolha. Não é? E aí nós vamos ter os absurdos que a gente acredita que todo mundo já conheça das coisas que são propostas nas bulas papais e outras coisas mais. Você percebe que o livre-arbítrio está por trás desse Sim. Porque se você legitimação, né? E se você acredita que você pode se salvar, olha só o poder que isso tem, né? E o poder é tão grande que a gente tem um império sendo erguido, né? A Basílica de São Pedro foi erguida, né? É só isso que aconteceu. Então a gente tem como que você falou no começo que é espinhento o assunto, né? É um assunto de fato espinhento. Muito, muito. Vale dizer, para que isso não fique em branco, que Tomás de Aquino, com a sua iniciativa de unir fé e razão, usando as proposições aristotélicas, vai afirmar que a capacidade intelectual do homem continua sendo via de acesso para conhecer Deus. Então, a razão humana, ela pode ser treinada para conhecer o bom, o belo, o verdadeiro, o piedoso, para a vida contemplativa e etc. Então, em Tomás de Aquino, você tem uma guinada na teologia católica. Você tem um abraçar da ideia da liberdade, coisa que até Tomás de Aquino não existia por causa da ênfase agostiniana. A presença agostiniana e a dependência da graça vai ser mantida por séculos. Em Tomás você tem uma virada. Não significa que Tomás era contra Agostinho, isso seria uma loucura dizer, mas significa que ele vai dar ênfases diferentes, vai aprofundar temas e o homem pode usar a razão para chegar até Deus. Isso explicaria, pastor, o porquê que na teologia católica romana, né, a gente vê essa ênfase ao belo, as igrejas que precisam ser belas para elevar a alma do homem e todos os ritos e as vestimentas, precisa sempre ter essa referência material, se aproximar de Deus, né? Eu não sei se existe uma relação. Existe uma relação. O catolicismo tem alguns pilares de dependência, então ele depende da sua liturgia, ele depende da missa, ele depende dos seus dogmas, ele depende da tradição, ele depende da arquitetura. Então você tem pressupostos do catolicismo que precisam ser mantidos. E a vida contemplativa, ela é essencial para a existência do fiel como fiel. Para ser elevado à vida contemplativa, ele precisa ser exposto ao bom, o belo e verdadeiro.
Então você tem uma ênfase nesse sentido. Só um detalhe, por causa do advento da educação cristã clássica, muitos reformados, com essa ênfase do uso da razão, da recuperação do humanismo e das humanidades, com a recuperação da liberdade humana e da competência do homem chegar até Deus por causa ou por meio do seu intelecto, fez com que muita gente flertasse com o catolicismo e atravessasse, pulasse o muro, atravessasse o rio e voltasse para Roma. Isso é um problema que precisa ser combatido e precisa ser dito. O que a gente não pode esquecer de falar também é que é na Reforma Protestante que vai ter o Armínio, né? Que vai desembocar todo esse rio caudaloso aí, é literalmente em Armínio que você vai ver tudo, a junção disso aí tudo, e inclusive a doutrina, a teologia reformada vai combater, inclusive essa ideia de que pela razão o homem não consegue, somente pela razão o homem não consegue ter acesso ao conhecimento espiritual, porque o conhecimento espiritual ele é supra-racional, é Deus quem se revela ao homem. E a iniciativa sempre parte de Deus. Eu não sei se o pastor Neo quer comentar esse fight aí, né, do Armínio com o João Calvino, que na verdade os teólogos de Westminster já dão uma espadada lá no capítulo 3, quando eles falam não por previsão de fé, não por previsão de fé, nem por boas obras. Então, já século 17 eles já estão combatendo que não foi por previsão de fé. O homem iria crer, né? Ia por graça preveniente. Entendeu? Então, olha, só essa frase, o tanto de coisa que tem dentro dessa não por previsão de fé, né? Sim. A ideia do livre-arbítrio na Reforma Protestante será combatida em todas as frentes possíveis e imagináveis. Lutero vai escrever contra o livre-arbítrio. O diálogo de Lutero não tem nada a ver com Armínio, o diálogo com ele é com Erasmo de Roterdã, que é um humanista, que está voltando o uso da razão, o uso das fontes, vai voltar à antiguidade clássica, lá os pensadores tinham mais liberdade e conseguiam chegar mais alto. Então você tem Lutero escrevendo contra o livre-arbítrio. De cara a reforma... Nascido escravo, né? Pois é, nascido escravo. De cara, Lutero já vai afirmar a impossibilidade de um arbítrio livre nessa dimensão. É interessante que Armínio, ele foi aluno de Genebra, não aluno de Calvino, porque eles não são contemporâneos, mas ele bebe das doutrinas reformadas. E ele, numa sala de aula, expondo Romanos, vai começar a discordar dos pontos defendidos por Genebra, como, por exemplo, a depravação total, como, por exemplo, a graça irresistível, como, por exemplo, a expiação dirigida, direcionada. Jesus morreu pela igreja. O todos é a totalidade de todas as pessoas faz da pregação do evangelho e da existência da igreja nula, né? Então, você tem um aluno que vai desenvolver sua própria teologia na Holanda e nesse desenvolvimento da teologia ele vai discordar dos pressupostos considerados inamovíveis. E ele vai dizer, não é bem assim. Nós temos que levar outros aspectos na nossa análise em conta. E o arminianismo se consolida como a doutrina da nossa época, a doutrina do nosso tempo. Mas olha que coisa interessante. O próprio conceito de livre-arbítrio, ele é impossível. Porque não é possível o homem voar, por exemplo. Ele pode querer voar o quanto ele quiser. Ele tem limitações físicas. Não é possível chegar na cidade de São Paulo se eu pegar o caminho oposto. Não é possível uma série de coisas. Não é possível ficar muitos dias sem dormir. Não é possível ficar muitos dias sem comer. Nós temos uma série de limitações. Essas limitações mostram que essa liberdade radical, ela não só é impossível, como ela é ilógica. Ninguém consegue viver uma vida totalmente livre. Existe uma série de rigores a serem cumpridos
Ninguém vai para o trabalho com a roupa que quer, ninguém num ambiente social fala o que bem pensa. É tão claro que o homem não é totalmente livre, é tão nítido isso, mas a nossa sociedade prega a liberdade radical, e se uma igreja se posiciona contrária ao livre-arbítrio, ela vai receber pedrada de todas as formas. O livre-arbítrio, como concebido atualmente, na minha opinião, é a maior heresia de todos os tempos. Porque é uma deturpação total do que é esse negócio de livre-arbítrio, que não tem nada a ver com o que o pessoal tem falado. Toda a tratativa de liberdade, para quem está nos ouvindo, nós estamos tratando de salvação aqui. Homem e Deus. Tem nada a ver com o que eu vou fazer com a minha sexualidade, com o que eu vou fazer com o meu cachorro que vai virar filho, não é mais pet. Não tem nada a ver com esses negócios, entendeu? Só que é isso que o pastor Daniel acabou de falar. Tá tão absurdo a coisa, viu, senhores? Tão absurdo, tão absurdo, que o próprio termo livre-arbítrio foi mudado, né? Foi deturpado. E se nós olharmos em termos filosóficos, é impossível o livre-arbítrio. Porque tudo nesse mundo existe em ato e potência. Tudo nesse mundo existe em ato e potência. Existem potenciais naturais que, para serem manifestos, precisam de uma força externa. Então, a semente, para germinar, precisa de uma série de acontecimentos. E a capacidade da semente germinar está na semente, mas a competência de fazer isso não. Ela precisa da chuva, ela precisa do solo, ela precisa dos nutrientes, ela precisa de uma série de coisas. Bom, o homem tem dentro de si o potencial da bondade máxima, mas ele não tem a competência de chegar a isso. Então ele precisa de uma força externa. Essa força é a graça que nos alcança. Se nós olharmos o livre-arbítrio, olhando para a realidade, olhando para a filosofia, olhando para a teologia, olhando para a psicologia, ele é um absurdo. Ele é um absurdo em todos os aspectos, em todos os sentidos. O arbítrio livre é impossível porque nós não temos capacidade de não pecar. O jargão, o adágio, né, errar é humano, é verdadeiríssimo. A única coisa que o ser humano faz bem feito é errar. Ele erra torto e à direito, ele erra em todo o tempo. Mas ele tem uma liberdade natural, ele tem uma autonomia radical. O ser humano não foi feito de forma mecânica, robotizada. Ele é orgânico e ele tem essa agência, essa competência de agir, livre agência. Ele pode dormir, ele pode acordar, ele pode levantar, ele pode trabalhar, ele pode inclusive fazer boas obras. O marido pode ajudar a mulher nos afazeres domésticos, o marido pode fazer coisas, cuidar das suas filhas. Eu estou usando um exemplo masculino aqui, só de coisas boas que pessoas podem fazer. Obras de arte, né? Obras de arte, a gente pode Música, expandir isso. Tem muita coisa. Até homens maus tinham isso. Adolf Hitler, por exemplo, tinha uma paixão por cachorro e uma paixão por obras de arte. Tinha paixão pelo grande amor da sua vida. Então, até homens maus podem fazer coisas boas. Mas a questão não é se fazer coisas boas. Isso é um aspecto da agência, da natureza humana. Por isso livre agência. Por isso livre agência. O homem não pode, por causa de si mesmo, subir o monte de Deus, chegar até o Monte Sião. E é tão interessante que Deus sabe disso, que é Ele quem desce. A escada de Jacó está posta do céu para a terra. É Ele quem desce em nossa direção. Ninguém sobe o Olimpo das Escrituras. Nós aguardamos que o Moriá, que o Sinai, que o cenáculo desça. Nós aguardamos que o céu venha até nós. Senão nós nunca chegaríamos ao céu. Tanto é que estávamos falando de graça e é a graça comum, né, que permite que haja
essa Perfeito. bondade, mesmo nas Sim. pessoas que não buscam a Deus, né? Sim. Músicas feitas por homens e mulheres completamente depravados têm uma beleza e uma verdade que suplanta a existência dessas pessoas. E hoje em dia, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas na atualidade, esse conceito de livre-arbítrio, ele foi muito banalizado, né? Muito confundido com o próprio conceito de livre-agência, né? Porque tudo se tornou livre-arbítrio, né? Tudo se tornou uma rebelião do homem contra Deus. Eu posso escolher se hoje eu vou de carro ou se eu vou a pé para o trabalho, né? Isso é livre-arbítrio. Então, existe uma... Exato. Mas o pensamento comum Eles falam isso é livre-arbítrio. É isso mesmo. É isso Toda mesmo. liberdade é tida como livre-arbítrio, sim. né? Mas esse conceito, a gente tem uma clareza muito grande disso nas igrejas reformadas, né? Como é o caso aqui da nossa igreja. Mas como que vocês, pastores, observam esse conceito em outras teologias contemporâneas, outras denominações, outras igrejas, e as implicações disso para a propagação do evangelho? Olha, eu vejo muita bagunça, assim, exatamente de não conhecer o termo, o significado do termo, não é? Eu não vou falar a respeito dos pentecostais, porque eu vou deixar ele falar. Mas falando dos batistas e da igreja, um pouco da igreja presbiteriana que eu tive contato, mesmo igrejas históricas eu percebo muita influência desse pensamento. Inclusive de pessoas que estavam nas igrejas e não concordavam com o fato de que o homem não nasce totalmente depravado, né? Eu já escutei isso de diversas pessoas. E muitos falavam comigo que era ele que deu o primeiro passo, que Deus seria injusto, e outros questionamentos assim. Então, dentre todos os questionamentos que eu vi nesses anos, eu percebo que é uma fragilização do conceito, na verdade, das bases, né, do que é um livre-arbítrio, não é? De fato, biblicamente falando. E muitos, se não a grande maioria, não tinha consciência do que era o livre-arbítrio. Inclusive, algumas pessoas que inclusive se diziam, falavam 5 solas, mas não tinha conhecimento das implicações de um livre-arbítrio, que vem bem antes, né? E é uma base, né? Então, na minha visão, eu percebo uma grande confusão assim por parte das pessoas. Nós precisamos levar em conta que o pensamento tem sido modificado nos últimos 500 anos. Então, o homem, que era parte da natureza, ele vai se transformar em senhor da natureza. O homem que fazia parte do corpo se transformará no indivíduo onde o corpo se manifesta. E a gente já deve ter ouvido coisas do tipo, a igreja é você, né? Você coloca a igreja, que é a palavra igreja remete o conceito de comunidade, de ajuntamento, e você pega e diz a igreja é você. Você é um ajuntamento de si próprio, né? Um ajuntamento feito de você em você mesmo. Mas por que isto? Ora, porque o homem é a medida de todas as coisas no nosso tempo. A razão é o crivo final para determinar se alguma coisa de fato é válida ou não. Sim. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e não ouse colocar a sua verdade sobre a minha. E este homem que tinha colocado tudo na mente, e a mente passou a ser o filtro, o óculos pelo qual ele interpreta a realidade e admite aquilo que é verdadeiro ou falso por si mesmo, desceu, agora não é só a razão, agora é aquilo que ele sente. Então, o indivíduo se transformou no centro de toda a história da humanidade. Ele é o centro da igreja, ele é o centro da sociedade, ele é o centro da empresa, ele é o centro da família, ele é o centro do mundo. E ele detém toda a verdade em si mesmo, porque a sua razão é autônoma. A filosofia, por meio dos seus vários intérpretes, vai cada um deles colocar um ingrediente nesse bolo. Então hoje nós chegamos num momento que se alguém disser que o homem é depravado, é infernal, que o homem ele é filho de Caim,
né? É filho da serpente, que Morto, ele né? é morto nos seus delitos e pecados, que ele por si só, não há quem queira fazer o bem, não há um sequer. Se nós apontarmos isso, nós feriremos o pensamento ocidental como um todo. Então, hoje é muito mais fácil abrir uma igreja com o conceito de liberdade. Deus morreu por você, quer te fazer feliz e basta você escolhê-lo. Onde está a graça, onde está a fé, onde está o novo nascimento, justificação, a ordem da salvação é completamente ignorada, porque esses pontos não são importantes para o homem moderno. O homem moderno só precisa sentir o centro do universo. E se Deus morreu por ele, e ele escolhe Deus, ele é o Senhor do cosmos. Então, hoje, esse pensamento é hegemônico porque culturalmente é a hegemonia pensar na centralidade do indivíduo. Como é que a gente vai mudar isso? Com o ensino teológico, com iniciativas como do pastor Ramon, com a recuperação das fontes antigas, das confissões, dos credos, dos catecismos, dos documentos, da teologia histórica ortodoxa, da teologia milenar. Então nós temos que recorrer a todo esse arcabouço gigantesco, porque a sociedade ocidental não é pós-kantiana. A sociedade ocidental é fruto do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que fez da nossa sociedade o que ela é. É o Evangelho. Não é Kant ou qualquer coisa que veio depois. Inclusive, falando sobre as confissões, sobre os documentos, né? Nós temos um lançamento muito importante acontecendo sexta-feira, dia 25. Na meia-noite de sexta-feira. Meia-noite. Que legal. Ou seja, quem ficar acordado na quinta pra aí vai ser o primeiro a poder apertar play. Olha que beleza. O lançamento do novo single do Confissão no Canto, baseado no 9º capítulo, sessões 2 e 3 da Confissão de Fé de Westminster. Isso. Que são as sessões que tratam dos dois estados, né? Trata do estado do homem na inocência e depois trata do estado do homem pecador. E quando eu estava lendo, que eu vi que tratava do inocente e do pecador, aí eu falei, nossa, eu vou ter que musicar 2 sessões. E é por isso que é a única música da primeira temporada que são 2 sessões musicadas. Pra fechar com chave de ouro. Sim. Né? Essa é a capa, não é? E aí na capa a gente tem os elementos que eu sempre gosto de falar, né? Eu optei por fazer a madeira, porque a madeira vem, obviamente, da árvore, né? E a gente sabe que a liberdade foi traçada, a história da liberdade, por causa de uma árvore, não é? Então, eu logo já pensei que seria a árvore seria a característica da arte que eu iria fazer, né? E aí, na arte, eu coloquei homens e mulheres das 3 raças principais da humanidade. A gente tem negros, brancos e índios, na capa representando a totalidade da humanidade. E eu coloquei as flechas, porque todos eles utilizaram flechas para fazer a maldade, não é? E eu deixei tudo marronzinho na cor da madeira, como se fosse as tribos tendo feito essa arte aí mesmo, que legal. Bem tribal, né? Parece que foi esculpido. A ideia é que foi talhado na madeira, né? E homem natural e árvore por causa do fato de que sem a árvore a gente não tem vida. A árvore nos dá o ar que a gente respira. A árvore, elas filtram os lençóis freáticos, e eu particularmente sou apaixonado por árvores, né? Eu tenho as minhas meninas lá, os meus bonsaizinhos. Esse ano um tá fazendo 18 anos de idade. Você é pai de bonsai? Eu só cuido dos meus bonsais. Ótima essa pergunta. Tutor de bonsai, guardião. E aí, por isso que foi feito nesse estilo. E a música, obviamente, o estilo segue o estilo da música, que é uma música diferente das outras, uma música que ficou bem mineira, a música. E quando eu fiz a música, eu me lembrei do Estênio Márcios, que é um cara que ama música mineira, né? E eu tive a grata alegria dele gravar, estar participando desse single que vai estar saindo, né? Então é isso, um homem natural.
E vai ter spoiler ou Vai, não? eu posso cantar Será que um vai ter uma pedacinho. palhinha pra gente? canto um Olha que beleza! Deixa eu cantar um pedacinho pra vocês aqui. Música mineira. Será que eu vou conseguir colocar aqui? Ah, nesse meio tempo, algum de vocês que estiver assistindo a gente pela live do Instagram do Confissão no Canto, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está reunindo aqui as nossas perguntas para responder agora ao final. Cantar só um pedaço, né? Senão... Estraga a surpresa. Posso cantar tudo. Em seu estado de inocência, o homem tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável, desejável a Deus. Mas era passível de mudança, de sorte que poderia vir a cair. Mas era passível de mudança, dessa liberdade e desse poder. Ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade. Quanto a qualquer espiritual bem, eles são bem claros, né? Que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. De sorte que um homem natural é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. É inteiramente contrário a este bem e morto no pecado. É inteiramente contrário a este bem e morto no pecado. Homem natural, homem natural, homem natural, homem natural. Muito bom! Nossa, que privilégio, em primeira É uma mão, música mineira, ao gente. Então, vivo. Muito bom! Muito bom, pastor, que legal. eu tentei fazer de outro jeito. Sensacional. Acho que Mas temos eu uma falei, nova não. favorita aí, hein? Sim, Uma nova sim, sim. Agora eu não vou aguentar esperar até meia-noite. Pois é. Mas Agora eu ela quero tá ouvir. muito mais bonita gravada que Ah. só voz e violão, não fica E tão... o Stênio participou da gravação. O Stênio participou Que da legal. gravação. Stênio muito querido, muito amado. Um foférrimo ele, né? Um Maravilhoso. homem a serviço da igreja. Sim. Deus te abençoe, Stênio. Muito bom. Que legal. E aproveitando então que nós estamos falando do Confissão no Canto, pessoal do Instagram, temos perguntas? Ah, que legal. Temos uma pergunta aqui. Estão preparados? Vamos lá. Agora é contigo. Deus sabe tudo o que vai acontecer, incluindo nossas escolhas. Isso significa que nossas escolhas são pré-determinadas? As nossas escolhas não são pré-determinadas, porque de todos os animais, o único ser que Deus criou com liberdade de atitudes, e isso nos faz sermos parecidos com Deus, porque Deus é totalmente livre, e o homem não seria imagem de Deus se ele não pudesse ser livre. É por isso que os doguinhos não vão para o céu.
Eles não têm imagem de Deus neles. Sim. Então, Eles têm instinto. tem instinto. Então, nesse sentido, o fato de Deus saber não torna responsável pelo fato de eu ter escolhido essa blusa. E, de fato, foi difícil escolher essa blusa. Eu ia vir com uma blusa azul. Eu tava na dúvida das duas. E eu não sou de ter dúvida de blusa. Falei, acho que eu vou com a blusa clara, Dulce. Então, não foi Deus que soprou no meu ouvido pra me vir com essa blusa mais clara. Foi o Ramon que entendeu que seria melhor. Apesar de Ele que sabia que eu ia escolher essa blusa. Sim. Estamos sim. combinando. Senão ele, não, né? Senão ele não seria Deus, né? Se ele não soubesse. Mas ele não é o responsável. A gente tem que separar isso aí. Agora, em termos de salvação, aí sinto muito a os irmãos aí que não pensam da forma como eu creio, mas a salvação, ela depende exclusivamente do decreto eterno de Deus. Isso aconteceu antes de todas as coisas serem criadas. Aí só escutar a música Escolhidos em Cristo, que ela fala tudinho isso aí, que é o capítulo 3 da Confissão. Então, vem antes de tudo. Antes de tudo ser criado, Deus decretou que aqueles seriam salvos. Eles nem existiam, né? Então, isso aí sim, isso aí, ele é o responsável por isso. E glória a Deus por isso. Olha que coisa interessante, né? Deus é tão outro, é tão distinto, que coisas básicas de Deus, como sua própria existência em um só Deus e três pessoas distintas, é algo incompreensível para nós. O efeito da queda afetou a nossa noesis, a nossa capacidade de pensar. Então a gente não é capaz de pensar a não ser em categorias naturais, causa e consequência. Então se eu escolhi algo e se Deus predeterminou, a escolha de Deus eu não tenho como evitar. Mas Deus nos fez com uma capacidade, com uma natureza que a gente é autônomo no sentido de existir. Então eu faço, eu falo, eu vou, eu volto. E eu sou responsável por isso. Mas ao mesmo tempo, Deus é tão soberano, que os livros estão fechados, o livro da vida está encerrado. Os dias contados. Os dias contados, a vitória é exposta, vencemos, Apocalipse diz isso, vencemos, acabou, está consumado. Jesus não disse está consumado por mera encenação, de fato estava consumado mesmo, está tudo terminado. Mas a nossa capacidade não entende. E a gente, não é que a gente não entende coisas como a Trindade, a gente não entende coisas como a justiça, que é mais simples. Deus achou na sua soberania e santidade que o ato mais justo era matar o perfeito e puro para salvar os imperfeitos e impuros. Isso para Deus é o ato soberano da justiça dele, e para nós isso é um absurdo. Então, perfeito. Eu acho que o conceito de soberania esbarra muito nesse tipo de dúvida, né? Porque as pessoas falam, eu posso escolher, mas se Deus não permitir, eu não vou conseguir fazer tal coisa acontecer, mesmo na minha esfera limitada. Então, o conceito de soberania, acho que se esbarra no conceito secular, banalizado, né? De livre-arbítrio que existe, que as pessoas pensam que, os calvinistas, os reformados, dizem que a soberania de Deus é tão preponderante sobre todas as coisas que se eu escolhi é porque Deus queria que eu escolhesse a cor da minha camiseta, né? Então acredito que a confusão esteja muito enraizada nessa confusão, né, desses conceitos. Perfeito, né? É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Não? Maravilha. Então é isso. Mais alguma colocação? Alguma mensagem final? Bom, mensagem... Siga, curta, né? Tem gente, tudo isso, aqueles que estão assistindo aí, sigam Confissão no Canto, escutem as músicas, né? Nossa intenção é que vocês utilizem as músicas na igreja de vocês, não é? Eu sempre falo isso e vou sempre falar. Nossa intenção não é o play. Eu não estou preocupado com o play. Fico feliz quando recebo vídeo das pessoas com a igreja cantando, porque eu sei que as pessoas estão aprendendo os termos corretos. E aí, com as explicações, com as escolas dominicais, com as exposições, esses termos vão ficar claros, né? E aí a doutrina vai entrando na mente via o coração, via a arte, que é a música. Então, siga e o pré-save, faça se não fez ainda, e na meia-noite de sexta-feira, quinta para sexta, Homem Natural em todas as streams.
Muito bom. Muito obrigada, Pastor que Ramon, agradeço. Pastor Daniel. Muito Coisa obrigada boa. pela Obrigado, presença de pastor. vocês. Muito bom estar aqui Ter de vindo, novo. viu? Que Muito delícia. obrigada a todos vocês Graças assistindo a na Deus. live. E não esquece de fazer o pré-save, hein? Tá quase no tom de ameaça aqui. É, agora. é Vamos isso. fazer o pré-save. Vai lá e faz agora. Quando o podcast for ao ar, a música já vai Já ter estará saído. no ar, já estará. Mas se você não ouviu, ouça. Muito bom. Boa noite, boa Boa noite, noite. boa tarde, bom Bom, dia. Tchau, boa noite, boa tarde, bom Boa dia. noite pra vocês, pro pessoal do podcast. Deus abençoe. Muito obrigada por estarem com a gente em mais um episódio.